Deus tem para você é maior e melhor do que você tem hoje. Você recebe? Então a gente tem usado essa passagem do Salmo 115, se você quiser abrir, você pode abrir, senão vai aparecer aqui no telão. Versículo 12. E a base da palavra de Deus é essa daqui: de nós se tem lembrado o Senhor. Você crê nisso? Deus lembra de você? Deus lembra de nós? E Ele diz assim: Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, a nação, e abençoará a casa de Arão, que é a representação da igreja, o sacerdócio. Ele abençoa, versículo 13, os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Ontem, a Lana estava falando disso e ela enfatizou, né, que Deus não se esquece dos pequenos. Deus não despreza aqueles que, não, ou então o contrário, não, isso aqui já tem muita coisa, não vou olhar para eles. Não, tanto pequenos quanto grandes, todos têm acesso e têm direito às bênçãos do Pai. E versículo 14 diz: o Senhor, e aqui vem não apenas um desejo, mas eu acho que é algo profético: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Deixa eu declarar sobre a tua vida: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre você e sobre a sua família, sobre os teus filhos, sobre os teus netos. A Bíblia fala: aquilo que Deus começar em você vai continuar para a próxima geração. Você já percebeu como a sua geração está melhor do que a geração anterior? Você pode perceber que seus filhos vão ser melhores ainda, amém? É a expectativa que a gente deve ter. Mas vamos colocar isso na primeira pessoa, vamos declarar sobre a nossa vida bem alto, vamos lá? O Senhor nos aumente bênçãos mais e mais sobre nós e sobre os nossos filhos, amém. Que Deus abençoe a nossa família. O que a gente tem declarado, e eu acho que isso aqui pode ser óbvio, mas muitas pessoas precisam parar e pensar nisso, que o nosso Deus é um Deus de aumento, é um Deus de crescimento, Ele é um Deus de multiplicação. E eu não digo isso da boca para fora apenas porque eu gosto dessa expressão. Essa é a maneira como Ele mesmo vai se revelando. Tudo que Deus faz, Ele faz com a expectativa de aumento, de crescimento, de multiplicação. Se você parar para pensar em todas as vezes que Deus tem uma atitude, desde a criação até a cruz e até a igreja que vem logo em seguida, e tudo que está acontecendo até hoje, Deus nunca teve um plano para que alguma coisa diminuísse, mas que tudo crescesse. Aquilo que Ele está fazendo tem o potencial de se tornar cada vez maior. Por que isso é importante? Porque nós servimos a esse Deus. Não apenas nós o servimos, mas Ele é nosso Pai. E nós absorvemos dele essa mesma natureza no dia em que nós entregamos a nossa vida a Jesus. O seu Espírito vem morar em nós. E se a gente não compreender isso, e não é fácil compreender com a mente, mas se você não entender esse aspecto da sua vida, que Ele está em você desse jeito, com um desejo de aumento, crescimento e multiplicação, você pode viver uma vida inteira aqui e ser enganado pelo inimigo, pelas pessoas, pelas circunstâncias, pelos pensamentos, pelos sentimentos, dizendo a você outra coisa. Dizendo: não, olha, Deus pode ser o que for, mas você é diferente, contigo não é assim não acontece para todo mundo. Não, a gente está no Brasil, aqui é diferente, aqui a população é mais pobre, seja o que for. E a gente às vezes limita e diminui quem o nosso Deus é. Rodrigo estava contando aqui que a Lana disse ontem. A expectativa na Tailândia, na Birmânia, no lugar onde ela está operando lá, é muito menor do que a gente poderia ter de crescimento. E Deus, Ele faz sobrenaturalmente a provisão chegar. Queridos, ela falou de 3 pessoas e agora, enquanto ela estava pregando na sexta-feira, mais uma pessoa tinha dado uma oferta imensa para o ministério dela, que ia cobrir tudo que eles precisavam para o projeto acontecer. Total, estava chegando a 400, com aquela última oferta, $400 mil, que eu sei que você tem aí no bolso, eu sei que é mole para você, né? Mas quando você pensa assim: meu Deus, quantas coisas a gente pode fazer pensando assim, na igreja, pensando nos projetos, e às vezes a gente fica: não, mas a gente é muito pequeno, a gente não vai conseguir, quem somos nós? Quando você olha para si mesmo, fica difícil. Moisés, né, tem um determinado momento que ele fala para Deus: Senhor, olha para mim. Como que diz assim: quem sou eu? Sou tão pequeno. Mas Deus imediatamente retruca e fala: não, Moisés, você olha para mim.
Você tem que olhar para mim, porque sou eu que estou fazendo isso. Não fique olhando para você, não, olhe para mim. Deus convida você a olhar para quem Ele é, hoje, na tua vida. Esteja você aonde estiver. Se alguém está me ouvindo lá de Bangladesh, né, seja onde for, seja em que país for, em que situação for, Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele não é Deus dos Estados Unidos, da Europa e de alguns outros países. Ele é Deus de todas as nações. Ele é Senhor de toda a terra. E antes de ser Senhor da terra, Ele é Senhor do céu. Ele é dono de tudo que existe. Guarda isso no teu coração. Meu Deus é um Deus de aumento. Quem está precisando de um aumento? Aumento de trabalho? Não? Quem está precisando de um aumento na sua vida financeira? Estou sentindo que nesse nível de fé a gente não vai dar muitos passos hoje. Quem está precisando de um aumento? Tem vergonha de falar isso? Não, né? Se você tiver, hoje eu acho que isso vai ser quebrado, para o seu bem. Eu vou falar para você de algumas coisas que nos impedem, e são tão bobas, tão simples, mas nos impedem de receber. Hoje a gente vai falar sobre leis da colheita, e está tudo baseado nessa natureza do nosso Deus. Para Ele, é natural, é fácil que as coisas cresçam. Ele fez as coisas para crescerem. Ele não fez as coisas para estagnar ou diminuir, Ele fez as coisas para crescerem. Quem está ligado aí, diga amém. Então Deus não quer que nós nem diminuamos e também não quer que nós permaneçamos onde já estamos. Ele tem um plano de crescimento para nós. Pastor, mas não é o que eu estou vendo na minha vida. E talvez hoje você descubra o motivo, mas se você está fazendo tudo que Deus mandou você fazer, fica tranquilo. Muitas vezes não é pelo que você vê ou pelo que você sente, mas Ele está fazendo no invisível algo. A sua natureza continua sendo a mesma. E a gente falou nas últimas 2 semanas sobre essa primeira lei da prosperidade. A lei de colocar Deus em primeiro lugar. Nada substitui essa, nenhuma outra pode vir antes dessa. Quando eu estabeleço e decido que na minha vida eu não venho primeiro, as minhas coisas não vêm primeiro, as coisas de Deus, o que Ele quer, o plano dEle tem que estar antes. Isso não significa que eu me anulei, não. Isso não significa que eu não tenho importância, de jeito nenhum. Isso não significa que os meus sonhos e planos eu tenho que deixar para lá, não. Eu apenas tenho que colocar as coisas no lugar certo e Ele tem que vir primeiro. Quando Ele não vem primeiro, as outras coisas todas não se organizam, não se ajustam. Não acontece como tinha que acontecer. Lembra daquele exemplo que eu dou quase todo mês aqui para você, do botão? Se você acertar o primeiro botão, as outras vão se encaixando certinho. Erra o primeiro, vai dar tudo errado. Então, quando você acerta no que é primeiro, Ele estabelece, Ele determina o que vai acontecer com o restante. Quem está ligado aí, diga amém. Se você colocar Deus em primeiro lugar, Ele te abençoará. Se você o honrar, Ele honrará você. Se você se certificar que as coisas de Deus estão sendo cuidadas, Ele se certificará que as tuas coisas sejam cuidadas. Foram os muitos testemunhos que nós ouvimos aqui ontem. Eu estou olhando para as coisas de Deus, né? Porque que Ele quer que eu faça e Ele está cuidando das minhas coisas. Colocar Deus em primeiro lugar é abrir as portas para as suas bênçãos. Eu falei isso na primeira semana, repeti na semana passada e talvez você não tenha percebido. Existem portas que estão fechadas. E bênçãos que querem ser derramadas, que querem chegar até você, mas existe um bloqueio. Não quer dizer que não existam as bênçãos. Ela simplesmente não consegue atravessar isso, não consegue chegar onde você está. E quando eu coloco Deus em primeiro lugar, essas portas se abrem. É o que a palavra de Deus diz. Ele diz, provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus, ou as comportas dos céus, e derramar sobre vós bênçãos sem medida. As bênçãos já estão lá, querendo ser derramadas, mas muitas vezes as portas estão fechadas. Colocar Deus em primeiro lugar é abrir as portas para as suas bênçãos. A gente falou de dízimo, a gente falou de primícias, e a gente lembra, né, que dar não pode ser mais uma coisa na nossa vida. E quando a igreja entende isso, a igreja vai para outro nível. Como igreja e como gente, todos nós, como família, dar não pode ser apenas mais uma coisa na minha vida, tem que ser uma prioridade. Pastor, mas eu não sei, quem sou eu? Eu não tenho nada para dar, eu tenho pouco para dar. A Bíblia vai contar muitas histórias de pessoas que falaram isso. Eu não tenho nada para dar, senão e encontram uma coisa, uma semente, e aquilo se transforma num grande milagre. Interessante.
Como Deus é poderoso para pegar a nossa insuficiência e transformar em multiplicação, para nós e para quem estiver perto. Porque Deus, queridos, preste atenção no que eu vou te falar, Ele não olha tanto para a quantidade. Eu estou falando isso e eu vou provar para você, Ele não olha, verdadeiramente, Deus não olha para a quantidade. Mas Ele olha para uma parte que a gente às vezes esquece, que a gente não pensa. Ele olha para o percentual. E quando eu disser percentual, pense no seguinte, existe o que quer que você tenha, o que quer que seja o seu patrimônio, o que quer que seja as coisas que você diz que são suas, elas fazem parte de uma unidade só, uma parte daquilo. Qualquer parte daquilo é um percentual. Qualquer que seja um pedaço, seja aí, você entende, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 50%, 100%. Essa é a parte que a gente vai encontrar na Bíblia que Deus olha, Ele percebe. E por alguma razão Ele dá valor a isso. Deus olha para o coração daquele que dá. E Ele quer saber se você está andando em fé. Deus nunca se impressionou e nunca vai se impressionar com uma oferta muito grande. Porque não é o valor em si. Mas se você não der em fé, a Bíblia diz que Ele não se agrada, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Dar uma oferta grande ou pequena, aos nossos olhos a gente consegue calcular, mas para Deus isso é tão relativo, porque depende de quanto você tem. Se tudo que você tem na sua vida são R$20, tudo, você pega 10 e dá a Deus, isso é uma grande oferta, é metade de tudo que você tem. Mas se você tem 50 mil no banco, 100 mil em dólares, uma oferta de R$10 não é grande coisa para você. Para você que está ofertando, você sabe, aquilo não tem esse valor todo. Então, é relativo. Tem a ver muito mais com a condição do coração do homem do que com o valor que a gente acha que tem aquela moeda. Então, deixa eu ler para você essa passagem que ilustra muito bem isso, que está em Marcos capítulo 12. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Um pastor já perguntou uma vez na igreja assim, se Jesus viesse na igreja, onde ele iria sentar? Será que ele ia sentar nas primeiras fileiras? E alguém disse, não, porque Jesus não ia querer parecer alguém que quer se mostrar importante. É porque esse pessoal que senta na primeira, você sabe deles, né? Tudo metido, gosta de parecer importante. Gente, é brincadeira mesmo, né? Você deixa eu brincar um pouquinho. Não, ele ia sentar lá no final, porque ele não quer, né, que ninguém... E alguém dizia, não, Jesus nunca poderia sentar no final, porque ele é merecedor de toda a honra. Em algum momento ele ia ter que sair. Todo mundo sabe, Jesus ia ocupar o púlpito. O pastor ia ter que sair, ele ia pegar o microfone. Outros iam dizer, não, Jesus na sua humildade ia deixar o pastor pregar, depois talvez conversasse com o pastor. Não, Jesus ia sentar na galeria, porque ele gosta das pessoas mais bonitas da igreja, ele senta lá em cima, né? E cada um poderia dizer o que quer que fosse. Aqui está dizendo que quando Jesus foi no templo, ele se sentou num lugar muito específico. Ele se sentou no lugar onde eram colocadas as contribuições. Ele se sentou do lado, próximo ao gasofilácio, essa urna, onde as pessoas vinham trazer as suas ofertas. Talvez, se Jesus viesse aqui hoje, esse fosse o lugar também, porque ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, que ele iria ficar. E por que ele sentou ali? A Bíblia diz, para observar a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Ouça, nem um centavo do que foi ofertado naquele dia foi para Jesus. Nem um centavo do que foi ofertado naquele tempo, Jesus ia usufruir de nada daquilo. Ainda assim, ele senta ali e observa como as pessoas dão. Ele não observa o que elas estão fazendo, mas como elas estão fazendo. Eu quero construir para você que a gente está falando de Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo. Quantos amam a Jesus? Foca nisso, pensa nisso. Esse é o meu Senhor. E olha o que ele está fazendo. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Para o templo, isso era maravilhoso, né? Que os ricos entendessem, né, que era bom ofertar a Deus com grandes quantias para a manutenção do templo. Amém. Mas olha o que acontece. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Naquela época seria mais ou menos parecido com 25 centavos para a gente hoje. 1/4 da nossa moeda, do nosso real. Hoje
essa moeda não valia nem um centavo para a gente. 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Queridos, você não vê Jesus fazendo isso quase nunca, fazendo comparação no comportamento das pessoas. Ele fez desse jeito, ela fez daquele jeito, mas de vez em quando você vê. E aqui você vê Jesus, e se ele é o nosso modelo, se ele é aquele que nós estamos seguindo, isso tem que chamar a nossa atenção. Ele faz uma comparação. Ele pega as pessoas que são mais ricas ali, e não é porque são ricas, mas por causa do coração delas, e faz a comparação com uma mulher que não tem mais nada, é muito pobre. Jesus faz questão de dizer a diferença que existe entre eles. E ele diz: todos deram do que lhes sobrava. Aqui que está a chave dessa passagem. Jesus não tem o menor problema com os ricos. E Jesus também não é favorável aos pobres em detrimento dos ricos. Mas aqui está a questão: todos deram do que lhes sobrava. O que enxergam Deus? Compreendem, a percepção que eles têm de Deus é que Deus é merecedor do que sobra deles. Ou seja, eles têm outras prioridades. Eles têm outras coisas que vêm na frente, que eles estão cuidando. Quando a Bíblia fala sobre o rico, a crítica ao rico é que o rico confia muito em si mesmo, confia muito na sua própria riqueza, se garante. Então ele tem outras prioridades. Já paguei isso, paguei aquilo, fiz o meu investimento aqui, está garantido aquilo, ali está indo bem, aquela plantação está funcionando, o meu gado está crescendo, está tudo bem. Tem mais algum dia? Tem, vamos dar uma oferta. E o que sobrava, eles davam. Mas ela, Jesus diz, da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Alguns vão indagar que talvez aquelas 2 moedinhas não conseguissem comprar para ela nada que ela pudesse comer, por exemplo. Não sei. Mas Jesus, que é muito melhor do que eu para julgar isso, ele entende que essa mulher deu muito mais. E se ela colocou Deus nesse primeiro lugar, a Bíblia diz que ela deu tudo. Se a gente entende que Deus olha para esse tipo de coisa, nós não sabemos o final da história, mas a impressão que nós temos é que Deus vai cuidar dessa viúva pobre. Alguém diz amém? A gente percebe isso. Jesus estava então naquele dia observando as ofertas. Será que ele ainda faz isso hoje? Deixa eu dizer a você, eu queria que você guardasse isso. Jesus, nos cultos da igreja, está 100% presente no momento das ofertas. A gente enfatiza isso, não preciso falar isso para você, Quando nós cantamos louvores a Deus, quantos creem que Deus está aqui enchendo esse lugar? A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Eu e você, às vezes, sentimos a presença como se fosse densa. Ontem aqui, durante o louvor, parecia que a gente estava numa piscina aqui dentro, mergulhado na presença de Deus. Hoje também, durante o louvor, que experiência maravilhosa. É tão bom, a gente ama fazer isso, e a gente percebe, Deus está presente. Talvez nesse momento da pregação você percebe, caramba, o pastor falou uma coisa e Deus falou no meu coração. E você percebe, Deus está presente. Mas muitos de nós nos desligamos desse conceito na hora da oferta. Pensamos, tivemos que parar um pouco o culto para fazer a contribuição para a igreja continuar fazendo o que tem que fazer. Mas aqui eu acho que você já aprendeu que a oferta é um momento de adoração também. Aliás, em alguns casos é mais expressiva a nossa adoração nas ofertas do que em qualquer outro momento. Então, Jesus está 100% presente quando nós pegamos coisas que têm valor para nós e dizemos, Senhor, eu quero te entregar. É a minha oferta a ti. Esse é um momento bastante significativo para Ele. E precisa ser para nós também. Mas há pessoas que acham que esse é um momento que é menos espiritual. É apenas alguma coisa que tem que acontecer durante o culto. É porque às vezes não tiveram ainda a revelação da palavra no que diz respeito à vontade de Deus para a nossa prosperidade. Deus quer que você cresça. Então, as pessoas às vezes ficam presas nos próprios pensamentos, mas mais uma vez a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Muito pouco, 2 moedinhas, talvez valessem menos do que 1 centavo, mas Jesus fala, ela deu mais do que todo mundo. Mas os outros, Jesus, colocaram valores tão altos, os outros trouxeram ouro, trouxeram prata, ela trouxe 2 moedinhas de cobre. Como é que o senhor pode dizer isso? Não, ela superou todos eles no ofertar.
Mas ela não deu mais no valor, não, ela não deu mais no valor, ela deu mais no percentual. Ela deu mais no que diz respeito ao que ficou com ela, porque ela deu tudo o que tinha. Ela deu 100%, você não consegue dar mais do que 100%. Então Jesus faz questão de dizer que não é o que eu dou, mas é com o que eu fico, que revela onde está o meu coração. Não é o que eu dou, mas é a parte que eu percebo, a parte que eu fiquei revela a minha confiança, revela a minha adoração. Jesus está observando e está comparando. Ele não compara uma pessoa em relação a outra, dizendo que uma é melhor do que a outra, mas ele comparou a generosidade. Ele não olhou para a quantidade, mas ele olhou para o percentual. Deus não olha e não vê apenas o que você dá, mas vê também a sua confiança. A maneira como você deu e o que ficou com você revela o quanto você confiança. Quantos sabem que Deus é poderoso? Ele é sábio mais do que você para te abençoar. Deixa eu repetir isso para você. Deus sabe exatamente como te abençoar. Eu tenho a impressão de que eu sei melhor do que Ele, às vezes, né? Eu falo, Senhor, eu acho que o Senhor deveria me abençoar assim. E eu acho que eu vou fazer isso aqui para ser abençoado. E Deus fala, André, quem sabe como te abençoar sou eu. E eu sei muito bem como fazer isso. E na sua vida da mesma maneira. Quero falar com você então hoje para a gente terminar a segunda lei da prosperidade. A primeira é colocar Deus em primeiro lugar. A segunda é a lei de plantar e colher, do semear e colher. E essa lei é extremamente complexa. É assim, o que você planta, você colhe. Deus abençoe, bom dia para todos. É só isso, é só isso. Não tem nada de complexo, é absurdamente simples. Aquilo que você plantar, você vai colher. É uma lei, e se você der, a Bíblia diz que vai ser dado a você. Que se você entrega, algo vai ser entregue a você. Não sou eu que estou inventando, eu vou mostrar isso para você na palavra de Deus. Deixa eu começar por aqui. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, Paulo está escrevendo à igreja e orientando em relação à oferta. E ele fala assim, lembrem-se, e ele faz essa analogia da oferta como se fosse uma semente. Aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Semeou, colheu. Semeou, colheu. Semeou pouco, colheu pouco, mas colheu. Semeou com fartura, colheu fartamente. A lei, ela não pode falhar. No natural, no nosso tempo, na nossa vida, você vai perceber que o princípio de prosperidade no mundo que nós vivemos não tem nada a ver com isso. O princípio de prosperidade do mundo que a gente vive hoje é um investimento. Claro que tem a ver com plantio também. Aqueles que enriquecem hoje, independente de terceiros, independente de família, independente de ajudas, é porque investiram no lugar certo na hora certa. O pastor Rodrigo, ele está mais ligado nessa área. De vez em quando ele fala uns negócios para mim que me dá um susto. Ele falou, André, você sabia que... Ele nunca me chama de André, ou Casa André, né, que ele me chama, ou pastor André. E ele fala assim, você sabia que se a gente tivesse comprado Bitcoin, já ouviu falar no Bitcoin? Né? No dia tal, do ano tal, tivesse comprado R$1.000, hoje nós estaríamos milionários, né? Qualquer pessoa que tivesse feito isso. Existem algumas pessoas que sacaram a hora certa de fazer alguma coisa e deu muito certo. Entenderam a hora certa de comprar, entenderam a hora certa de vender e aquilo fez uma diferença imensa. Mas essas pessoas são uma fração ridícula da humanidade, 0,00000 alguma coisa por cento das pessoas. Elas são raras, elas não estão tão acessíveis a mim e a você, mas elas existem. E essa é a mentalidade do mundo, o investimento. Eu queria dizer para você hoje, que eu creio de todo o meu coração, essa frase não está na Bíblia, mas você vai encontrar ela em vários momentos na palavra de Deus, de alguma maneira, que diz o seguinte, não há investimento que dê mais retorno do que investir no reino de Deus, na obra de Deus e no povo de Deus. Você não vai encontrar nada que traga mais retorno na sua vida financeira do que esse tipo de investimento. Mas, em geral, as pessoas não encaram que dar, ofertar, abençoar alguém seja um investimento. Deixa eu te falar uma coisa, eu queria que você guardasse. Tudo que você dá, seja para a igreja, seja para o ministério,
seja para uma missão, seja para uma obra social, seja para um irmão, seja para uma irmã em Cristo, seja para alguém até que nem é salvo, não importa. Tudo, eu botei aqui para você guardar, tudo que você der precisa ser encarado como uma semente que você plantou. Essa é uma decisão que você precisa tomar. Não, eu dei, mas é paciência. Não. Tudo que você der precisa ser encarado como uma semente que você plantou. E ouça, você deve esperar um retorno. Você precisa considerar como um investimento. Pastor, eu dou, eu acredito que você está falando, mas eu não tenho essa expectativa. Então comece a ter. Comece agora a desenvolver isso em você. Faça algum tipo de registro no seu interior do que você está dando. Porque para Deus aquilo é um investimento. Não pode ser algo que você está jogando fora. Ah, eu dei. Você sabe que no momento em que eu aprendi isso na minha vida, eu não dou nada sem pensar nisso. O menino pede dinheiro no sinal de trânsito, se eu quiser dar, se eu sentir que eu devo dar. Eu sei que tem todo um debate em relação a isso, mas se eu perceber no meu espírito que eu devo abençoá-lo, e eu pego lá R$5, R$10, 21, seja quanto for, e coloque na mão do menino, eu imediatamente penso, estou ajudando ele, pode ser, eu não sei o que ele vai fazer, pode ser que ele use para o bem, pode ser que ele use para o mal, mas eu sinto a direção de dar para ele. Eu não estou apenas dando, eu não estou jogando isso fora, não é algo que simplesmente saiu da minha vida, isso vai ter efeito na minha vida sim. E queridos, no dia que eu comecei a pensar nisso, eu comecei a perceber como Deus o tempo todo quer retornar coisas para mim, quer trazer bênçãos na minha vida. E muitas vezes a gente não observa, não entende o que está acontecendo. Quando você dá alguma coisa, não entenda como algo que você deu e nunca mais vai ver de novo, porque você está semeando. Quando algum fazendeiro joga uma semente, ele não fala, nunca mais eu vou ver essa semente. Não, você vai ver o fruto dela. Você vai ver o resultado dela e muito mais semente você vai ver. Amém, igreja? Ouça agora o que eu vou te falar. Eu não estou dizendo que essa deve ser a sua única motivação. Porque tem gente que pega isso e diz, então é só isso, mas eu acho que eu não deveria. Não é a única motivação para se dar, não é. Porque eu vou ter um retorno. E a gente vai falar disso depois. O problema é que muitos de nós descartamos isso. Não, quando eu dou, não quero nem saber se vai ter retorno. Então você não está fazendo o que Deus mandou você fazer. E a gente ainda acha que isso é humildade, mas muitas vezes é orgulho. Tudo que você der deve ser encarado como uma semente, como um investimento. Veja aqui que Jesus fala. Aqui é Lucas 6, verso 36. Jesus está dizendo, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então Jesus começa o seu discurso nesse momento falando que você deve imitar o Pai no que diz respeito à misericórdia. Ser misericordioso é tratar o outro não como ele merece. É tratar a outra pessoa com base na compreensão de que aquela pessoa ela não é perfeita, ela está crescendo, eu não tenho como controlar o que ela vai ou não vai fazer, mas eu escolho, eu tenho domínio sobre mim mesmo de tratá-la muito bem, mesmo que ela não mereça. Sejam misericordiosos, porque foi isso que Deus fez com a gente. Como o Pai de vocês, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Está um silêncio aqui hoje. Quantos podem dar uma glória a Deus aí só para acordar? Amém. Veja a continuação. Não julguem, e vocês não serão julgados. O que está implícito aqui? Julguem e serão. Né? Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Palavra de Jesus. Ele estabelece, olha, você não quer ser julgado, você não quer ser condenado, você quer ser perdoado. Vou dar uma dica para vocês. Comecem a partir de vocês fazendo o mesmo pelas outras pessoas. Ele está falando de coisas do relacionamento. Julgar é alguma das coisas que a gente faz mais naturalmente, não percebe que isso é uma semente também. Condenar a gente faz fácil, a gente decide sobre a vida do outro, independente de saber a história inteira, o tempo todo. Ele fala, não faça isso, porque é problema para você. Vai trazer um fruto na sua vida. E perdoar talvez seja um dos maiores desafios do cristão. Porque a gente sabe que Deus está mandando a gente perdoar, mas eu é que sei a dor que eu estou sentindo, então é toda uma crise. E ele fala, perdoem, porque vocês querem o fruto desse perdão, vocês querem ser perdoados.
Quando vocês fazem alguma coisa errada, quando vocês é que estão lá no banco do réu, vocês não merecem, mas querem tanto a absolvição, querem tanto serem perdoados. Então perdoem. E agora ele vai para um outro lado. Ele para de falar de relacionamento, continua falando em algum nível de relacionamento, mas vai para a sua vida financeira e diz: deem, dai, e dar-se-vos-á, aqui está, deem e lhes será dado. Você acredita nesse versículo? Quase todo mundo. Vamos tentar outra vez. Você crê nessa palavra que vem de Jesus? Deem e lhes será dado. Só que quando lhe será dado, quando lhe for dado, ele coloca um monte de coisa depois. Ele diz: boa medida. Não qualquer medida, uma boa medida. Recalcada, ou aqui na minha versão, calcada. Você sabe o que é isso? É quando você balança o saco de farinha e bate ele no chão para dar mais espaço. Já viu como é que vem o Nescau agora na latinha? Você compra o Nescau, ele está mais leve do que nunca, né? Aí ele está vindo com o Nescau até lá em cima. Você faz assim em casa, ele vai para metade. Você já sabe do que eu estou falando. Isso é porque eu recalquei, eu bati para dar espaço para jogar mais. Então é isso que ele está falando. A medida que você vai receber não é enganosa. Não é que parece ser grande, mas não é. Ela vai ser recalcada para caber mais, sacudida. Esses são termos que era do comércio, né? Aquilo que você quer, quando você vai pedir alguma coisa, você fala: eu quero que seja recalcada, sacudida, porque eu quero aproveitar todo o embalagem, todo o volume da embalagem eu quero receber. Transbordante, aí já pediu demais, né? Porque transbordante é além do recipiente, é além do volume que você pediu. Mas Jesus está dizendo: deem, e é isso que vai acontecer. Você vai receber de maneira transbordante. E ele promete: será dada a vocês. Palavras de Jesus. E ele termina dizendo, e aqui vem a parte mais importante: pois à medida que usarem, que você usar, também será usada para medir vocês. Do que Jesus está falando? De plantar e colher, de semear e esperar um retorno. A medida que você usar para medir vai ser a mesma que vai ser usada para o teu retorno. A mesma que vai ser usada para o resultado do que você quer. É disso que ele está tratando. E ele fala: se você plantar misericórdia, o que você vai colher? Misericórdia. Se você plantar julgamento, o que você vai colher? Se você plantar perdão, vai colher perdão. Se plantar feijão, se plantar melancia, é uma lei, e não apenas uma lei natural, mas é uma lei espiritual, e vai afetar todas as dimensões da nossa vida. Então ouça o que eu vou te falar agora, que agora vai direto lá na tua casa, no teu coração, no teu espírito, vai lá na tua carteira, né? Vai lá no teu profundo, e você pode fazer alguma coisa com o que eu vou falar agora ou não. Mas ouça: se você estiver experimentando escassez, falta, né? Deus se apresenta como um Deus, e ontem eu repeti isso várias vezes, falando aqui para a igreja, junto com a Lana, que Ele não quer que na sua vida tenha nada quebrado, nada faltando e nada perdido. Essa é a natureza dele. Se tem alguma coisa faltando, se existe alguma escassez em alguma área da sua vida, eu penso que esse deveria ser o primeiro lugar que você ia procurar, que você ia investigar, que você ia observar. Como eu tenho semeado nessa área? Se alguma coisa está faltando na minha vida, eu não estou falando agora só de dinheiro, mas também como eu tenho semeado naquela área. Se você já chegou para alguém e falou: poxa, eu não entendo porque eu não tenho nenhum amigo. Eu não tenho nenhum amigo. A primeira coisa que você precisa se perguntar é: eu tenho sido amigo, eu mesmo tenho sido amigo de alguém? Alguém tem podido contar comigo como um amigo? Eu não consigo ninguém para me ajudar, eu preciso de ajuda e ninguém me ajuda. Primeiro lugar que você deveria investigar é como você tem semeado nessa área. Você tem sido ajuda para alguém? Eu não entendo porque as pessoas me tratam tão mal. Observe a semeadura. Mas eu não entendo porque que ninguém me dá uma chance. Como você tem tratado as pessoas? Como têm sido os seus relacionamentos?
Eu não entendo porque as más línguas estão falando de mim, porque sempre tem alguém fazendo fofoca de mim. Eu não estou dizendo que você faz isso, mas o primeiro lugar para olhar é: será que eu tenho falado de alguém pelas costas? Porque se eu plantar, eu vou colher. É um princípio que não falha. Isso quer ver uma coisa que eu sei sobre você? Quando você entra numa discussão com alguém e você fala: não, mas isso assim acontece desse jeito e assim, às vezes a outra pessoa é responsável e a pessoa chega e devolve para você e fala: mas você? A gente detesta isso, né? Todo mundo, ninguém gosta disso quando diz: não, você está falando de mim, mas você tem o mesmo problema. Não, você está falando de mim, mas você... E eu estou fazendo justamente isso com você hoje, né? Não, ninguém faz isso por mim. Eu pergunto: mas você? A gente tem já uma barreira em relação a eu ter que fazer alguma coisa. Eu quero que o outro faça. Eu quero que as coisas aconteçam. Mas nunca foi assim. E nunca vai ser assim. Se você olhar para a palavra de Deus, a responsabilidade está toda sobre você. É eu que decido o que eu vou fazer. E as outras coisas, Deus me promete que Ele é poderoso para honrar na minha vida. E Ele estabeleceu que se você plantar, colheita vai acontecer. Pode não ser hoje. Dificilmente colheita tão rápida. Pode não ser amanhã, mas o dia chega, porque é uma lei. E se você semear misericórdia, você vai colher misericórdia. Deixa eu te falar uma coisa. Todo dia eu e você temos inúmeras oportunidades de julgar as pessoas, de decidir alguma coisa sobre elas sem nem saber tudo. De sermos severos, sermos duros, sermos rancorosos, sermos pessoas que não conseguem perdoar. Todo dia você tem essa oportunidade. Mas é importante reconhecer que também essas são oportunidades de semear a misericórdia. Toda vez que você tem a oportunidade de fazer o que é errado, também é a oportunidade de fazer o que é certo, dependendo da sua decisão. O que você quer colher no futuro. E você, quando mais precisar, aquilo que você vai precisar está ali à disposição, porque você plantou. Sabedoria é isso. Eu faço algumas coisas agora, não para ter um retorno agora, mas porque eu sei que amanhã eu vou precisar. Eu sei que amanhã isso vai ser importante para mim. E a gente tem as nossas desculpas. Não, eu só estava dando a minha opinião. Você sabia que muitas vezes aquilo que a gente chama de dar opinião, Deus vai chamar de julgar. E muitas vezes não tem o seu lugar. Não, olha, eu acho que isso deveria ser feito dessa maneira. E quem perguntou a você? Né? Alguém perguntou? Não, ninguém perguntou, mas eu acho que o que eles deveriam fazer assim, eles estão fazendo de outro jeito, deveria ser desse outro jeito. Mas você não é responsável por isso, você não é senhor daquelas pessoas. Eles não vão estar diante de você para serem julgados. Você não é juiz. Deus não vai falar com você sobre o que os outros devem ou não devem fazer. Alguém diga amém. Hoje à noite eu vou falar sobre o casamento e o subtítulo da minha mensagem é: toma conta da tua vida. Que tem a ver com esse momento agora aqui também. Né? O quanto que a gente tem a expectativa de julgar o outro. Você ficou curioso agora? Vai ser bem legal. Essa é uma das mensagens mais difíceis que eu já preguei, vai ser hoje à noite. E é duro, e nem todo mundo vai conseguir engolir, mas venha preparado se você vier, vai ser bom, vai ser benção. Alguém diz amém? Deus vai tratar com o que você deve fazer com a sua própria vida. Você já esteve diante de uma situação onde você olhou um relacionamento familiar, às vezes a maneira como o filho está tratando os pais, ou os pais estão tratando o filho, e fala assim: se fosse comigo. Se fosse comigo. Uma coisa é você pensar assim, outra coisa é você verbalizar e falar para alguém: você viu aquilo? Se fosse comigo, se fosse eu faria daquele jeito. Deixa eu te dar uma notícia: o que você está fazendo ali é julgando. Você está tomando as suas decisões, você nem conhece a história inteira. Eu já me vi muitas vezes tendo que engolir o meu próprio orgulho. Né? Quando eu olhava às vezes a maneira como um pai tratou um filho, e eu achei tão severo, eu falei: meu Deus, nossa, nenhuma criança merecia ser tratada assim. Não pode. E eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de... E não era algo violento, era apenas uma disciplina, mas eu achei tão forte. Passou alguns minutos, eu falei: meu Deus, alguém tem que calar a boca desse menino. Eu já estava querendo me juntar com o pai para dar uma lição no garoto. Porque enquanto você não experimentar, enquanto você não calçar os sapatos da pessoa, você não sabe.
Mais uma vez, eu não estou aqui justificando, qualquer atitude nossa precisa ser bem pensada, precisa ser calculada, a gente precisa receber a direção do Espírito, mas o problema é quando eu estou do lado de fora e já decido o que você tem e o que você não tem que fazer. A Bíblia diz que isso é julgar, e quando você mais precisar não ser julgado, adivinha o que vai acontecer? Você vai colher o que você plantou. É o que vai acontecer. E se você for inteligente, o que você vai fazer? Eu não conheço a vida deles, eu não conheço a situação deles, eu não sei o que eles estão passando, mas eu vou pedir a Deus que os ajude, os abençoe, que lhes dê sabedoria, é a nossa parte. Por quê? Porque se você vier a estar numa situação semelhante àquela, o que você gostaria que fizessem com você? E vamos semear hoje para colhermos mais tarde aquilo que nós precisamos, amém, igreja? Não são poucos que hoje estão colhendo muita coisa ruim nas suas vidas. E às vezes culpam o diabo. Falam, o diabo está fazendo isso, e é isso, ou põe a culpa nas outras pessoas, põe a culpa em todo mundo, mas na verdade foi o que foi semeado. E a lei não pode falhar. É uma semente ruim. E até que pare de semear o que é errado, os frutos vão continuar vindo. Porque tem esse lado. Quando você para de semear aquilo, daqui a pouco espera mais um pouco, a colheita vai mudar. Semeia amor, misericórdia, generosidade, paciência e bondade. Amém, igreja? E coisas materiais? E agora eu vou perguntar, vamos ver se você é inteligente, esperto para responder. Quantos querem ter mais dinheiro na sua vida? Gostei. É isso que eu queria. Mas muita gente não levantou a mão. E eu não vou julgar você, só queria pensar, eu acho que se você não quiser ter mais dinheiro, tem alguma coisa errada com você, eu acho. Ou então você só não quer dizer para ninguém, mas amanhã você vai precisar. E todo dia você vai precisar. Quantos querem ter coisas boas na sua vida? Amém, pastor, mas não precisa de dinheiro, não precisa. Quantos querem fazer bons negócios? Né? Comprar coisas boas sem precisar gastar muito. Todo mundo quer. Se é isso que você quer, então o que você tem que fazer? Semear. O princípio bíblico é, primeiro a gente falou, coloca Deus em primeiro lugar. Segundo, você precisa semear. Se você quiser colher, você tem que semear. Você pode ficar chateado, irritado com a vida o quanto você quiser. Por que eu não tenho coisas boas? E eu não quero semear. Então não tem colheita. Não importa. Não importa o que você sente ou deixa de sentir. Isso é tão prático. Você já percebeu que na Bíblia não é, eu vou primeiro... Eu li isso aqui, li para você, né? Não é essa ordem das coisas. Colher e plantar, porque eu vou plantar assim que eu tiver alguma coisa, uma colheita. Não, é o contrário. O que está estabelecido é assim. Primeiro eu tenho que plantar. Depois eu vou colher. Nenhum fazendeiro espera uma colheita sem ter plantado. Qualquer semeador, qualquer fazendeiro conhece facilmente essa lei. Ela é a coisa mais óbvia do mundo. E não adianta você dizer, mas eu creio, pastor, no poder das palavras. Eu também creio. Eu creio que o que a gente prega aqui realmente é verdade, que o que Jesus disse é verdade. Que se você disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, assim vai acontecer. Mas a minha prática tem que estar atrelada àquilo que eu confesso. Aquilo que eu tenho declarado com base na palavra tem que estar completamente ligado a uma atitude que é coerente. Quando o Tiago fala, olha, se você quiser revelar fé, são as suas obras que vão revelar. É o que você faz que vai mostrar aquilo que você crê. Imagina o fazendeiro sentado na sua varanda, lá com os pés para cima, tomando suco de laranja. Glória a Deus, eu declaro que eu vou ter uma colheita abundante em nome de Jesus. Amém. Alguém chega para ele, quantos hectares você plantou? Ele não semeia nada. Não plantei nenhuma semente, mas estou crendo e confessando. Estou firme na minha confissão, não abro mão daquilo, eu creio que Deus vai me dar. Não, você não está em linha com o princípio mais básico da palavra. E ele está fazendo algo que é até certo, confessar com fé, mas não tem nem como ter fé. Porque fé é certeza de coisas que se espera, o que ele realmente pode esperar, se ele não plantou nada. Mas você confessa sobre aquilo que você semeou. Você semeou, pode começar a confessar, pode começar a declarar, pode manter viva aquela fé no seu coração. Muitos estão só confessando, mas não estão semeando. Jesus coloca da seguinte maneira, assim, em tudo,
façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Jesus não diz assim, tudo que você quiser que façam com você, declare pela fé que vai acontecer. Não. Aqui está dizendo, fazei também a eles. De acordo com esse versículo, se você quiser que alguém te dê alguma coisa, não importa quem, não importa de que fonte vier. Eu fico entusiasmado quando eu ouço a Lana falando, estava aqui do meu lado ontem, falando, olha, enquanto eu pregava ontem, ela tinha pregado na sexta-feira, ela falou que a mãe dela mandou um e-mail, ou telefonou dizendo, mandou uma foto de um cheque, de uma oferta de $100 mil. Eu ouvi aquilo por dentro, eu falei, Senhor, não tem nenhuma inveja aqui, mas eu estou inspirado pelo que ela está falando. Né? Mas você sabe o que é isso? Não adianta eu crer e confessar se eu não tenho semeado. Eu preciso semear. Quando eu semeio, eu posso ter expectativa. Deus sabe como essa mulher tem semeado. Né? E ela é um exemplo para a gente, mais um que a gente quer também estar envolvido, estar ligado. Mas é isso, funciona. A palavra de Deus não pode falhar. Se você quer que alguém dê alguma coisa, o que você deve fazer? Você deve dar algo a alguém. Se você quer colher numa determinada área, você precisa semear naquela determinada área. Deixa eu exemplificar. Você tem várias áreas na sua vida. Como eu disse para você, às vezes nos relacionamentos, eu não tenho nenhum amigo, você tem que semear nessa área. Né? Eu preciso colher trigo. Eu preciso de trigo para fazer pão, eu preciso para fazer a farinha, eu preciso de trigo. Mas nunca vem o trigo. O que você tem semeado? Feijão. Mas eu preciso tanto de trigo. Mas eu vou continuar semeando feijão. E eu vou continuar sem ter o que eu queria ter. Embora eu já tenha demais de outra coisa, eu não aprendi que eu preciso semear em cada uma dessas áreas. Se você semear dinheiro, o que você vai colher? Segundo a sua própria espécie. Se você semear roupas, o que você vai colher? Olha que interessante, essa semana isso aconteceu comigo. Se tem uma coisa que eu acho que eu tenho demais, e eu não tenho problema de ter isso demais, mas eu gosto de me liberar. Minha esposa tem uma crise comigo, que às vezes eu pego um monte de camisa, ela fala, para onde você vai levar isso? Que ela não gosta muito que eu me livre das roupas, assim, né? Porque são razoavelmente novas. Vou dar para alguém, vou levar para a igreja, vou fazer o que for. Tem camisa demais. Aí eu peguei essa semana uma camisa que estava grande um pouco em mim, estava novinha, de gola polo, bonitinha, estava nova. Falei, eu vou levar para alguém. Aí encontrei um dos nossos pastores, eu achei que tinha o porte parecido. Falei, então para você, ele aceitou. E eu não pedi nada. Anteontem, eu fui presenteado com uma camisa. Muito bonita, gola polo também. Eu falei, gente, como é que funciona esse negócio? Eu não tinha me ligado. Mas tudo que você dá é um investimento. Aconteceu agora. E acontece o tempo todo na nossa vida. Se você semear joias, o que você vai colher? Amém. Se você semear carros, o que você vai colher? Já semeou carro? Você está rindo? Tem gente que faz isso. Tem gente que tem uma liberalidade tão grande. Toma esse carro para você. Tem gente que chega, às vezes não é um bom presente para alguns. O cara pegar um Fusca 76 com o motor quebrado, toma para você. Pode ficar. Estou semeando na tua vida. Não faça isso. Está semeando maldição, né? Carro quebrado, todo arrebentado. Não é isso que a gente semeia. Eu conheci um pastor, muito bem sucedido lá nos Estados Unidos, conheci assim, de ouvi-lo pregar, e quem acompanha a história dele, ele já semeou dezenas e dezenas de carros. Muitas vezes na vida dos membros da igreja. Olha que benção, você podia orar por isso. O pastor ficar semeando carro na vida dos membros. E nunca Deus deixou faltar, cada carro que ele semeava vinha outro melhor. De alguma maneira Deus fazia chegar até ele, alguém dava de presente, ou uma oportunidade de se abrir, não importa. Como é que Deus vai fazer? É entre ele, é Deus que faz. A questão toda é que ele nos convida a ter esse coração doador, liberal. Alguém diz amém? Se você ajuda alguém, o que você pode esperar? O que é a colheita disso? Você vai ser ajudado. Se você for um amigo, você terá amigos. Em outras palavras, eu queria que você guardasse que você precisa semear em todas as áreas que você quiser colher. E se tem alguma área que você não quer colher, não semeie lá. Mas em todas as áreas que você quiser colher, a lei é que você precisa fazer algo antes. Não vai ter colheita sem semente.
E se você quiser colher ainda mais naquela área, o que você tem que fazer? Semear mais naquela área. E ser constante, ser consistente. Semeie em todas as áreas da sua vida que você quiser colher. E ouça, essa parte é importante. Semeie da maneira que você deseja colher. A maneira como você semeia revela também a sua colheita. Isso que eu digo para você. E eu não posso julgar porque eu não sei. A oferta da viúva pobre poderia ser julgada por todo mundo. 2 moedinhas de cobre? Se você hoje pegar 2 moedinhas de 1 centavo e colocar no envelope, e a gente, na hora de contar a oferta, pegar aquilo e falar, gente, isso é oferta. Eu não posso julgar, Deus é que sabe. Mas deixa eu te dar uma dica. Se você pega uma nota de qualquer valor, R$20, R$50, e você faz assim, amassa ela toda. Parece que você não queria soltar ela, sabe aquele negócio? Aí você joga no envelope, seja o que for. Talvez isso revele o que está no teu coração ali. E às vezes a gente trata mal certas coisas. O que a gente deve esperar como retorno? Qual vai ser a minha colheita? Jesus fala, e eu acho que isso está ficando até, eu estou repetindo bastante para você guardar, mas a maneira como você der também vai determinar a maneira como você vai colher. E você vai colher segundo a sua própria espécie. E eu sei que você queria colher 10 notas de R$100. Mas muitas vezes, então, se você entenda, a semente deveria ser algo semelhante. Se você colocar uma nota de 2, talvez a primeira colheita não sejam 10 notas de R$100, sejam 10 notas de 2. Porque é segundo a sua espécie, frequentemente. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, preste atenção na maneira como você está semeando, porque você deve semear da maneira como você deseja colher. Deixa eu fazer uma pergunta para você, e não precisa levantar a sua mão. Será que Deus já mandou você fazer alguma coisa e você não obedeceu e passou muito tempo? E às vezes você se pergunta, por que a minha colheita está demorando tanto? É simplesmente por causa de uma direção que não foi ouvida e não foi obedecida. Provérbios 3:27 diz o seguinte, quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Você ouviu? Essa palavra desafia a gente, me desafia de vez em quando. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Claro, você não vai ser chamado para fazer o que você não pode fazer, mas quanto lhe for possível, não deixe de fazer. Ele continua, não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Isso é desafiador para a gente. Mas a palavra de Deus nos convidando mais uma vez. Deus quer que você abençoe porque Ele quer abençoar você. Quando você sabe que é certo e você tem, então faça na hora. Quando você semeia dessa maneira, retorna para você dessa maneira. E foi o versículo que a gente leu. Assim tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. Última pesquisa, quantos aqui gostariam que qualquer pessoa aleatoriamente chegasse até você em algum momento essa semana, te desse um bolinho de nota de R$100, aí eu já percebi a resposta, e dissesse para você assim, está aqui, é para você fazer o que você quiser. Quantos gostariam disso? Eu não sei se você não levantou a mão por preguiça, mas talvez alguns não levantaram a mão porque dizem assim, André, eu gosto muito de poder dar, eu gosto muito de poder abençoar, mas é difícil para mim receber. Eu não gosto muito que as pessoas façam nada por mim, porque tem algo em mim que me faz sentir devedor. E eu não gosto desse sentimento. Nesse caso, o seu problema é maior do que você pensa. E é importante você observar isso. Deixa eu perguntar, por que é difícil para você receber? E eu sei que eu estou falando com poucos, mas ainda assim é importante. Você precisa analisar qual é a razão, por que eu tenho dificuldade de aceitar, de receber. Em geral, e a gente não aceita, porque ninguém consegue aceitar isso sobre si mesmo, a gente consegue ver nas outras pessoas, mas em geral trata-se de orgulho, só isso. E não tem nenhum orgulho que Deus gosta, Ele abomina o orgulho. Quando eu falo, eu tenho orgulho do meu filho, é claro, não é um orgulho antibíblico, mas a melhor frase é a frase que Deus fala do seu próprio filho, eu tenho prazer no meu filho. Esse é o meu filho amado de quem eu tenho orgulho? Não, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. A gente tem prazer dos nossos filhos, graças a Deus por eles.
Mas não tem nenhum tipo de orgulho. Deus abomina o orgulho. E se você ouça isso, se você quiser ser abençoado, não botei, achei que tinha colocado, precisa aprender a receber. Você quer ser abençoado? Precisa aprender a receber. Existem alguns casos de pessoas que nós tentamos dar alguma coisa, mas elas não querem receber de jeito nenhum. Não, obrigado, não posso aceitar. Não, de jeito nenhum, eu nunca vou poder pagar isso de volta. Não quero ficar sentindo que eu estou devendo a você, muito obrigado, mas eu não posso aceitar. Então você está dando um monte de justificativas para rejeitar o meu presente a você. Algo que eu queria te dar e você não quer receber. E algumas culturas orientais recusaram presente, tem o peso de uma declaração de guerra. Interessante, né? É a mesma coisa quando eu recuso o presente em algumas culturas, principalmente no Oriente, que alguém cuspir na sua cara, dizer, você não vale nada para mim, seu presente também não vale nada para mim, eu não quero nada com você, eu não quero ter nenhuma associação com você, eu não quero ter nenhuma ligação com você, é um terrível insulto. E a gente, no mundo ocidental, não pensa assim, mas a nossa mente precisava se orientalizar um pouco, porque quando a Bíblia foi escrita lá, no Oriente. Existem princípios que Deus estabeleceu que não são culturais, mas que têm na sua bagagem também o que aquela cultura acabou absorvendo. E quando as pessoas eram presenteadas, você vai olhar na Bíblia, a maneira como a hospitalidade acontecia era impressionante. Abraão, todo mundo que ele recebia, ele tinha que dar uma festa para a pessoa. Imagina se você fosse fazer assim. Chega alguém na sua casa amanhã lá, despretensiosamente, só foi perguntar, você tem um pouco de açúcar? Você fala, pera aí, meu irmão, entra aí, vamos fazer um jantar. Era mais ou menos assim que Abraão fazia. A maneira de valorizar as pessoas culturalmente era muito forte. E por alguma razão Deus escolheu esse povo para representar o que ele considera povo. Quando alguém rejeita uma oferta hoje, algo que você quer abençoar, é a mesma coisa que essa pessoa estivesse dizendo assim, eu não acredito que você esteja sendo dirigido por Deus, eu não quero nada com você, eu não vou permitir que você semeie na minha vida para depois você colher. É mais ou menos isso, porque quando eu dou algo a você, você é abençoado, mas lá na frente eu também vou ser. Um pouco mais à frente uma colheita vai acontecer. Então deixa eu perguntar outra vez, quantos queriam que qualquer pessoa aleatoriamente essa semana chegasse para você com um bolinho de nota de 100 e dissesse assim, faça o que você quiser com isso? Quantos gostariam que acontecesse? Aumentou, alguns se converteram agora. Mais uma vez, quem gostaria? De acordo com Marcos capítulo 7, o que você tem que fazer? Você precisa olhar à sua volta e perguntar a Deus onde você deve semear. Você deve olhar ao seu redor e perceber, Senhor, me ajuda a perceber. E ouça, muitas vezes a gente é guiado pela necessidade, e isso é muito legal. Quando você sabe que alguém tem uma necessidade, isso é muito legal, muito bom. Eu falo, eu vou abençoar essa pessoa, eu vou ajudá-la. Não tem muito não, mas você pega lá no seu bolso, tira uma nota de 10, uma nota de 20, e sem que a pessoa perceba, você coloca lá, dá, ou então se não tiver jeito, você, olha, senti vontade de te abençoar, isso é fantástico. Mas maior do que isso é você perceber a direção do Espírito, porque às vezes não é porque alguém tem uma necessidade, mas é porque é ali que Deus quer que você semeie. E essa direção é importante demais. E na igreja isso deveria estar acontecendo o tempo todo, mas não apenas na igreja, onde quer que Deus mandar você semear. Sim, as nossas ofertas mantêm a obra de Deus, mas dar, entregar, precisava ser um estilo de vida, todo dia, toda hora. Foi o que eu coloquei aqui, dar precisa ser um estilo de vida. Não apenas uma coisa que a gente faz uma vez por semana, às vezes até sem vontade de fazer. E deixa eu te falar, eu duvido que amanhã você seja completamente transformado do que você é hoje, mas se você quiser, você pode dar mais um passo. E você vai descobrir uma coisa. E eu não conheço ninguém que tenha voltado atrás. Quando você começa a ter um estilo de vida doadora, você só vai aumentando a sua alegria. As pessoas vão vivendo, você vai vivendo com mais satisfação, com mais alegria, com mais prazer, e você fica buscando mais maneiras de fazer isso. Onde eu posso dar mais? Onde eu posso abençoar mais? Por quê? Porque eu descobri que é assim. Eu descobri que a vida funciona, que Deus, Ele muito mais do que o meu emprego, é Ele que me sustenta. Eu sou sustentado por Deus no dar e no receber. Não através de um salário que eu recebo, porque suei o mês inteiro. Sim, isso faz parte.
Mas Deus quer que você saiba que você é dele, que você é filho dele e ele cuida de você. Precisa ser um estilo de vida por quê? Porque dar é uma das maiores expressões do amor ágape de Deus, no qual nós devemos andar, no qual nós devemos viver. A natureza da nossa carne é egoísmo. Gente, eu estou pregando, demorando a beça. Vou terminar. A natureza da nossa carne é o egoísmo. A carne está preocupada em saber quanto ela pode lucrar. Não é isso? Mas o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E a natureza do amor de Deus é essa. O amor dá. O amor tem uma natureza doadora. Então, se o amor é o Senhor sobre a sua vida, se é Ele que dirige você, quem está te governando, o que você deve fazer o tempo todo? Qual deve ser o seu anseio? Em qual direção você deveria estar indo? O que deve trazer satisfação a você? Ouça, a gente já está quase terminando. Você deveria abençoar, ofertar e dar. A quem Deus mandar, você dá. Quando você perceber essa verdade, você vai perceber assim, se você passar um dia inteiro e você não deu nada, a impressão que você tem é que aquele dia nem aconteceu. É como se tivesse sido um dia inútil. E não é apenas dinheiro. Dar é algo que você pode fazer em várias áreas da sua vida. Dê a sua amizade, dê a sua ajuda, dê o seu consolo, dê o seu conforto, dê o seu sorriso. Porque o amor tem uma natureza doadora. Amém? Ouça só mais uma coisa. Quantos têm filhos aqui? Diga amém. Eu e a Rafa, a gente estava vindo para cá pensando justamente nesse legado, né, que os nossos filhos vão ter. Eu realmente acredito que a próxima geração vai ser mais, se a gente permitir, principalmente a igreja, né, mais livre, mais sarada, mais curada de certas coisas. E uma das coisas é essa daqui. Porque, eu não sei se é o seu caso, mas os meus filhos, quando eram pequenos, menores, hoje, não muito, mas eles eram meio pidões. Quem tem filho pidão aqui? Diga amém. Você tem raiva de mim porque eu botei aquela máquina de chocolate que tem ali, né? Pastor, por que o senhor botou aquilo lá? Todo domingo tem alguma coisa que meu filho pede. Deixa eu te dar uma dica. Se o teu filho fica te pedindo alguma coisa o tempo todo, observe a maneira como você responde. Eu queria submeter a você, que você não dissesse o tempo todo, que você não abrisse a boca para dizer, a gente não tem dinheiro, a gente não tem dinheiro, nós não temos dinheiro. Da onde eu vou tirar o dinheiro? Nós não temos, nós não podemos. Primeiro porque essa é uma declaração que você não deveria querer fazer, uma vez que você é filho de Deus. Ok, eu entendo, pastor, mas é a minha realidade, tudo bem. Mas existe algo além disso, nós estamos construindo neles uma mentalidade também. Nós estamos edificando neles uma maneira de pensar. E, em geral, os pais têm essa atitude porque foi assim que eles aprenderam. Hoje, vindo para cá, conversando aí a Rafa e as crianças, a gente conversou sobre um pouco desse aspecto. A gente falou de famílias que a gente conhece, que os filhos têm um linguajar porque estão imitando seus pais. E eu falei, vocês falam do jeito que vocês falam, porque vocês também, em algum nível, receberam da gente. Coisas boas. Já falamos, por exemplo, sobre palavrão. Tem lares que o palavrão, né, é a coisa mais normal que tem. A criança vive naquele ambiente e é tudo que ela sabe fazer. E eu falei para o Davi e para a Rebeca, você sabe por que vocês não falam? Pelo menos eu acho. Porque você não ouve a gente falando. Nossa casa não tem esse ambiente. Aquelas palavras não vão funcionar, não vão combinar ali. Não é na nossa cultura. Não é apenas isso. Não tem onde cabê-las. Mas, de vez em quando, a gente sente vontade. Já falei para você, o crente abençoa, né? Deus abençoe a sua mãe quando for no trânsito, alguma coisa. No máximo. Eu vi um áudio tão engraçado. Um cara que estava tão chateado com o outro no trânsito, mas como crente ele só podia, quando ele foi chamar, seu cego, ele falou, cego Bartimeu, cego de Jericó. Porque crente tem que falar palavrão assim, né? Nem falou. Mas eu falei para eles, olha, aquilo que nós estamos fazendo e modelando para os nossos filhos, em algum momento vai ser imitado. Você acha que eu sou feito de dinheiro? Você é sócio da Light? Você acha que dinheiro dá em árvore?
Você acha que eu tenho uma plantação de dinheiro lá atrás? Se você me permite falar, pare de falar assim. Se o seu filho pede alguma coisa para você e não é ruim para ele, você não se importa que ele tenha aquilo, você pode falar para ele: filho, agora não vai dar, mas vamos crer juntos que Deus vai prover para você? Eu vou me juntar contigo nesse propósito, vamos orar. Deus é bom, Ele é grande. E ensine o seu filho a semear. Ninguém melhor do que você vai fazer isso. A gente já está ensinando quando nós semeamos. E quando nós não semeamos, também estamos ensinando a não semear. Mas quando você para um pouco, senta com eles e conversa sobre esse assunto, filho, isso aqui é importante para a sua vida, para o seu futuro. Pastor, meu filho, com a idade dele. Não, eles têm coisas que eles podem semear. Eu contei algum tempo atrás de uma menina que queria tanto uma bicicleta. Ela queria. Aniversário, chegava e ela queria, os pais não podiam comprar. E a mãe ouviu uma mensagem parecida com essa, ouviu sobre isso e falou: filha, você quer bicicleta? A gente não tem como comprar agora, mas vamos crer. Vamos orar, vamos pedir a Deus. E aquela menina ouviu, recebeu aquela palavra, e a mãe, ou a mãe falou com ela, ou ela sentiu de alguma maneira que ela deveria pegar um brinquedo dela e dar para uma criança que não tinha. E ela pegou um bichinho de pelúcia, fosse o que fosse, um brinquedo que para ela era até muito legal, mas ela semeou na vida de outra criança. Naquela mesma semana, alguém deu de presente para ela, alguém que não tinha nada a ver com a história, veio, não sei porquê, mas alguma coisa me disse para trazer aqui para você, e trouxe a bicicleta que ela queria. Ela nem sentou para ouvir a palavra, ela apenas pegou esse princípio. Eu vou confiar em Deus e eu vou semear. Eu vou confiar que é Deus que me dá a colheita. O reino de Deus não pode ser enxergado. Quando eu falo para você que é um investimento, não é algo que você faz como qualquer pessoa faz no mundo. Não, eu tenho relacionamento. Deus quer que eu olhe para as pessoas e seja uma bênção para elas. Então, Senhor, onde o Senhor quer que eu semeie? Me mostre. E pronto, não tem como. A Lana falou ontem várias vezes, ela disse assim: eu não fiz nada. Na verdade ela fez, só que ela não percebeu o que ela estava fazendo. Ela tem semeado. Mas a impressão que a gente tem quando a gente recebe algo muito grande, fala: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? E Deus vai te dizer: filho, é simplesmente a lei do plantar e colher. Não vai falhar. Amém? Obrigado por você ter ficado até o final. Vamos orar? Pai, muito obrigado.